Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. No livro de Daniel 3 narra a prova de fé enfrentada por Sadraque, Mesaque e Abednego diante da ordem de adorar a estátua do rei. O capítulo destaca a firmeza desses homens em permanecer fiéis a Deus, revelando que a fidelidade ao Senhor prevalece mesmo em meio à perseguição e que Ele é poderoso para livrar e sustentar os que confiam nele. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Daniel 3 do livro de Daniel da Bíblia. A estátua de ouro. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais, para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. 3 Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais, se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. 4 Então o arauto proclamou em alta voz: Esta é a ordem que é dada a vocês, ó homens de todas as nações, povos e línguas. 5 Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. 6 Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. 7 Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. 8 Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus. 9 Dizendo ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive para sempre. 10 Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. 11 E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não a adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. 12 Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. 13 Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei. 14 Nabucodonosor lhes disse: É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer. 15 Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. 16 Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. 17 Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. 18 Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Vamos estudar o livro de Daniel 3 de forma simples, clara e organizada,
entendendo o que acontece e o significado espiritual de cada parte, com os versículos indicados. O capítulo 3 do livro de Daniel apresenta a prova de fé de Sadraque, Mesaque e Abednego diante da imposição de idolatria na Babilônia. Ele revela o confronto entre o poder humano e a fidelidade a Deus, mostrando como o Senhor livra e honra aqueles que permanecem firmes. A seguir, está uma análise detalhada com base nos versículos. Primeira parte. A imposição da idolatria, versículos 1-7. A estátua de ouro. Nabucodonosor constrói uma grande imagem e exige que todos a adorem, demonstrando orgulho, poder e tentativa de exaltação própria. Decreto universal. Todas as autoridades e povos deveriam se prostrar diante da imagem ao som dos instrumentos musicais. Ameaça de morte. Quem desobedecesse seria lançado na fornalha em chamas, evidenciando um sistema de coerção religiosa. Lição. O mundo frequentemente impõe valores contrários à fé, exigindo submissão total. Segunda parte. A denúncia e o confronto, versículos 8-15. Acusação contra os judeus. Alguns homens denunciam Sadraque, Mesaque e Abednego por não obedecerem ao decreto. Confronto com o rei. Nabucodonosor questiona diretamente os 3 jovens, oferecendo uma nova chance de se curvarem. Desafio do rei. Ele questiona qual Deus poderia livrá-los de suas mãos, revelando arrogância e desconhecimento do poder de Deus. Lição. A fidelidade a Deus pode gerar oposição e perseguição. Terceira parte. A fidelidade inabalável, versículos 16-18. Resposta corajosa. Os 3 jovens afirmam que não precisam se defender. Confiança em Deus. Eles declaram que Deus pode livrá-los da fornalha. Fé incondicional. Mesmo que Deus não os livrasse, ainda assim não adorariam a imagem. Lição. A verdadeira fé não depende das circunstâncias, mas da convicção em Deus. Voltamos a ler. Os 3 homens lançados na fornalha. 19 Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. 20 ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. 21 E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. 22 A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. 23 E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. 24 Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: Não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: Sim, ó rei. 25 E o rei exclamou: Olhem! Estou vendo 4 homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. 26 Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam. Venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. 27 Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados, e não havia cheiro de fogo neles. 28 Disse então Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. 29 Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. 30 Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Novo Testamento. Quarta parte. A fornalha ardente, versículos 19 e 23. Fúria do rei. Nabucodonosor manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. Execução da sentença. Os jovens são lançados amarrados no fogo. Consequência extrema.
Até os soldados que os lançam morrem devido ao calor intenso. Lição: a obediência a Deus pode levar a situações extremas, mas ele permanece presente. Quinta parte: o livramento sobrenatural, versículos 24 e 27. Surpresa do rei: ele vê 4 homens andando livres dentro do fogo. Presença divina: o quarto homem tem aparência semelhante a um ser divino, indicando a intervenção de Deus. Proteção total: os jovens saem ilesos, sem qualquer sinal de queimadura. Lição: Deus não apenas livra, mas também está presente no meio das provações. Sexta parte: o reconhecimento de Deus, versículos 28 e 30. Testemunho do rei: Nabucodonosor reconhece o poder do Deus dos jovens. Novo decreto: ele proíbe que se fale contra esse Deus. Exaltação dos fiéis: Sadraque, Mesaque e Abednego são promovidos na Babilônia. Lição: a fidelidade a Deus glorifica seu nome e impacta até os poderosos. Significados espirituais e aplicações. 1. Fidelidade acima de tudo. Os 3 jovens preferiram perder a vida a negar sua fé, ensinando a importância de permanecer firme em Deus. 2. Deus está presente nas provas. Mesmo dentro da fornalha, Deus estava com eles, mostrando que nunca abandona os seus. 3. Fé verdadeira é incondicional. Eles confiaram em Deus independentemente do resultado, revelando uma fé madura. 4. Testemunho que transforma. A atitude deles levou o próprio rei a reconhecer o poder de Deus. Reflexão final. Daniel 3 nos ensina que, diante das pressões e ameaças do mundo, devemos permanecer firmes em nossa fé. Deus é poderoso para nos livrar, mas, acima disso, Ele está conosco em qualquer situação. A fidelidade a Ele não passa despercebida e resulta em testemunho, livramento e honra. Explicando Daniel capítulo 3 de forma didática, organizado em partes, com versículos mais significado mais conexão com o Novo Testamento. 1. Referência dos versículos. 2. Explicação do significado. 3. Conexões com o Novo Testamento. Primeira parte: a estátua e a ordem de adoração, versículos 1-7. Versículos 1-3. O rei Nabucodonosor constrói uma grande estátua de ouro e reúne autoridades para inaugurá-la. Versículos 4-6. Ele decreta: 1. Todos devem adorar a imagem. 2. Quem não obedecer será lançado na fornalha. Versículo 7. O povo obedece e se prostra diante da imagem. Significado. Aqui vemos: 1. Um sistema de idolatria imposto pelo poder político. 2. Pressão social para todos fazerem o mesmo. 3. A tentativa de substituir Deus por algo criado pelo homem. É um teste de fidelidade espiritual. Ligação com o Novo Testamento. Isso se conecta diretamente com Apocalipse 13. Fala da imagem da besta, onde todos são obrigados a adorar. A ideia é a mesma: um sistema que exige adoração e pune quem permanece fiel a Deus. Segunda parte: a denúncia contra os fiéis, versículos 8-12. Versículos 8-12. Alguns acusam os judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles são denunciados por não adorarem a estátua e permanecerem fiéis a Deus. Significado. 1. Quem decide ser fiel a Deus muitas vezes será criticado ou denunciado. 2. A fidelidade chama atenção, nem sempre de forma positiva. Ligação com o Novo Testamento. Mateus 5,11. Bem-aventurados sois quando vos perseguirem. A perseguição por fé é algo esperado. Terceira parte: a resposta de fé, versículos 13 e 18. Versículos 13 e 15. O rei dá uma segunda chance: adorar ou morrer. Versículos 16 e 18. Resposta dos 3 homens: Deus pode livrar. Mas, mesmo que não livrar, não vamos adorar. Significado essencial. Esse é o coração do capítulo. 1. Fé verdadeira não depende de resultado. 2. Eles não servem a Deus por interesse. 3. Eles confiam mesmo sem garantia de livramento. Isso é fé madura. Eu continuo fiel, aconteça o que acontecer. Ligação com o Novo Testamento. Hebreus 11. Heróis da fé. Alguns foram livrados, outros não, mas todos foram fiéis.
Romanos 8, 38, 39 Nada pode separar do amor de Deus. Quarta parte. A fornalha e o milagre. Versículos 19 e 25. Versículos 19 e 23. 1. A fornalha é aquecida ao extremo. 2. Os três são lançados no fogo. Versículos 24 e 25. O rei vê algo surpreendente. 1. Não são três, são 4 homens. 2. O quarto parece um filho dos deuses. Significado. Aqui está uma das mensagens mais profundas. 1. Deus não evitou o fogo. 2. Mas entrou no fogo com eles. Ou seja, Deus nem sempre te livra da prova, mas te acompanhar dentro dela. Ligação com o Novo Testamento. Muitos entendem que o quarto homem é uma manifestação de Jesus Cristo, antes de nascer como homem. Conexão com Mateus 28, 20 E eu estarei com vocês todos os dias. Quinta parte. O livramento. Versículos 26, 27. Eles saem. 1. Sem queimaduras. 2. Sem cheiro de fumaça. 3. Totalmente preservados. Significado. 1. O livramento de Deus é completo. 2. A prova não deixa marcas quando Deus intervém. Isso mostra: Deus tem controle absoluto, mesmo em situações impossíveis. Sexta parte. O reconhecimento de Deus. Versículos 28 e 30. Versículo 28. O rei reconhece: Deus enviou um anjo. Livrou os servos fiéis. Versículo 29. Ele decreta respeito ao Deus deles. Versículo 30. Os três são promovidos. Significado. 1. A fidelidade a Deus gera testemunho público. 2. Até quem não crê reconhece o poder de Deus. 3. Deus honra quem permanece firme. Ligação com o Novo Testamento. 1 Pedro 2:12. As pessoas glorificam a Deus ao verem boas obras. Resumo geral. Mensagem central. Daniel 3 ensina que 1. A fé será testada. Você será pressionado a se conformar com o mundo. 2. Fidelidade exige coragem. Nem sempre será fácil. Pode ter consequências. 3. Deus está com você nas provas. Ele não abandona no fogo. 4. O resultado final glorifica a Deus. Sua fidelidade pode impactar outras pessoas. Aplicação prática, bem direta. 1. Nem tudo que todo mundo faz é correto. 2. Fé verdadeira não depende de recompensa. 3. Deus não promete vida fácil, mas presença constante. 4. Permanecer firme pode transformar o ambiente ao seu redor. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!